Olá, amigos do canal, eu sou o Flávio e hoje vamos contar uma nova história. Vem conosco, vamos junto, vamos conhecer um pouquinho do Recife hoje, alguns bairros do Recife, o Marco Zero. Você sabe o que significa Marco Zero? Que praça é essa? Por que esse nome? Como eu encontro esse local? Vem conhecer conosco todas essas histórias. Cada lugar mais lindo que o outro, obras impressionantes à beira-mar. Vamos também conhecer a Embaixada de Pernambuco, lugar incrível, também chamado de Museu da Cultura Pernambucana. Vem conosco, vamos juntos, somos um casal, o Flávio e a Flávia, conhecendo a América. A nossa pretensão é chegar no Alasca, fazendo a volta no continente. Vem conosco, vamos junto. Vamos conhecer o Recife hoje? E como é de praxe nesse canal a gente contar a história, vamos conhecer Recife? Recife é a capital do estado de Pernambuco, localizado na região nordeste do país, com uma área territorial aproximadamente de 218 quilômetros quadrados. Eu estou me referindo a Recife. É formado por uma planície aluvial, tendo as ilhas, penínsulas e manguezais como suas principais características. Recife é a cidade nordestina com o melhor índice de desenvolvimento humano, o IDH. O Recife é a quarta capital brasileira na hierarquia da gestão federal, após Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e possui o quarto aglomerado urbano mais populoso do Brasil, com 4 milhões de habitantes, e isso pelo censo de 2017, superado apenas pela concentração urbana de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como Belo Horizonte. A capital pernambucana tem, num raio de 300 quilômetros, 3 capitais estaduais sob sua influência direta. João Pessoa, que fica a 122 quilômetros, já mostramos vídeos, contamos a história um pouco de João Pessoa. Maceió, que iremos publicar uns vídeos muito legais, simplesmente muita história para contar, está a 257 quilômetros. E Natal, 286 quilômetros de distância de Recife. Recife, sem dúvida, é a metrópole a mais rica do norte e nordeste. É a 7ª do Brasil, articulando em sua região geográfica 71 cidades, que somam um PIB de 135 bilhões de reais. Já o município, isoladamente, ele detém o 13º maior PIB do país e o maior PIB per capita entre as capitais nordestinas. A cidade de Recife é a 9ª mais populosa do país. A sua região metropolitana é a 7ª do Brasil em população, além de ser a 3ª área metropolitana mais densamente habitada no país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A capital pernambucana, ela desempenha um forte papel centralizador em seu estado e região. Abriga sedes de órgãos e instituições como a Sudene, a Eletrobras, o Comando Militar do Norte, o Sindacta 3. Muito legal porque o Sindacta 2
a gente visitou e colocou um vídeo e ele se encontra na Chapada dos Guimarães, isso no Mato Grosso. E temos vídeo também, com o TRF da 5ª Região. E tem muitas outras instituições que lá encontraram a sua sede. Também tem lá muitos consulados estrangeiros. Isto fora do eixo Rio-São Paulo. Ele cede consulados de países como os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França e o Reino Unido. O município ele foi eleito pela pesquisa, isso no Mastercard, como uma das 65 cidades com economia mais desenvolvida nos mercados emergentes do mundo. Apenas 5 cidades brasileiras entraram nesta lista, tendo o Recife recebido a 4ª posição, após São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Mas o que ficou em primeiro lugar foi Curitiba. Recife também é a mais antiga entre as capitais estaduais brasileiras. O Recife surgiu como Ribeira de Mar dos Arrecifes dos Navios, no ano de 1537, na principal área portuária da capitania de Pernambuco, a mais rica capitania do Brasil colônia, conhecida em todo o mundo comercial da época, graças à cultura da cana-de-açúcar e o pau-brasil. Ou, como era chamado na época, o pau de Pernambuco. No século XVII, a cidade foi, por 24 anos, a sede da colônia de Nova Holanda, que teve como um dos administradores o conde Maurício de Nassau. Após a expulsão dos neerlandeses, feita na insurreição pernambucana, o Recife emerge como a cidade mais importante de Pernambuco, tendo uma grande vocação comercial, influenciada principalmente pelos comerciantes portugueses, os chamados na época de mascates. A atual área metropolitana do Recife foi palco de muitos dos primeiros fatos históricos do Novo Mundo. No Cabo de Santo Agostinho, ocorreu o descobrimento do Brasil pelo navegador espanhol Vicente Anés Pinzón, no dia 26 de janeiro de 1500, na ilha de Itamaracá. Estabeleceu-se em 1516 o primeiro governador das partes do Brasil, Pero Capico, que ali construiu o primeiro engenho de açúcar, de que se tem notícia na América Portuguesa, e o Recife foi o primeiro porto de escravos da América. Quanta história, mas ainda temos muito o que contar. Continuando nossa contação da história, então, dentre as suas muitas alcunhas atribuídas, Veneza brasileira é a mais conhecida. O romancista francês Albert Camus esteve no Recife, isso em 1949, e comparou a capital pernambucana a outra cidade italiana ao descrevê-la. Em seu livro Diário de Viagem, como a Florença dos Trópicos. O Centro Histórico de Recife representa, em conjunto com os sítios históricos de Olinda, Igaraçu e dos Guararapes, um dos mais valiosos patrimônios barrocos do Brasil. Quanto conhecimento sobre a cidade de Recife em 10 minutos, mas ainda tem muito mais.
Vamos entender a etimologia da palavra Recife? A Recife é a forma antiga do vocabulário Recife, ambos originários do árabe, que significa calçada, caminho pavimentado, linha de escolhos, dique, paredão, cais, molhe. Em sua forma arcaica, chama-se arrecefe. O vocabulário já era utilizado em 1258. Segundo registra o dicionarista José Pedro Machado, assim o topônimo da atual cidade do Recife resulta do acidente geográfico cuja designação é registrada pela primeira vez no Diário de Pero Lopes de Souza, que denominou o seu porto natural de Barra dos Arrecifes, isso em 1532, e no chamado Farol de Olinda, isso em 1537, no qual o primeiro dicionário, o Duarte Coelho, nomeia-o Ribeiro do Mar dos Arrecifes dos Navios. No mapa do cartógrafo João Teixeira Albernaz, isso em 1618, o local encontrava-se registrado como Lugar do Recife, menção certa aos primórdios da antiga povoação, depois chamada de Vila de Santo Antônio do Recife, isso em 1709, e finalmente Cidade do Recife, em 1823. Geralmente o nome do município dentro de frases é antecedido do artigo masculino, como acontece com os municípios do Rio de Janeiro, do Crato, do Cabo de Santo Agostinho e outros. A esse respeito, muitos intelectuais recifenses e pernambucanos já se pronunciaram, entre eles Gilberto Freire, em seu livro O Recife. Sim, Recife? Não. Em 1960, por outro lado, o gramático Napoleão Mendes de Almeida afirma, em longo arrazoado, que não se deve usar o artigo definido para fazer referência à cidade, mas apenas ao bairro homônimo, o bairro do Recife, na cidade de Recife. Amigos do canal, vamos conhecer um pouquinho dos primeiros povos desta região e a colonização portuguesa. Por volta do ano 1000, os índios tapuias, que ocupavam a região da atual cidade do Recife, eles foram expulsos para o interior do continente pelos povos tupis, estes procedentes da Amazônia. Quando os europeus chegaram a esta região, isso já no século XVI, ela era ocupada pelo povo tupi dos Caetés. Tem um lugar interessante porque esses nomes indígenas quase sempre se cruzam, e a gente visitou um local que é chamado de Recanto dos Caetés, e eu convido vocês a conhecer o nosso vídeo. É muito legal e ele se encontra no Mato Grosso do Sul, vale a pena você ver. A atual área metropolitana do Recife foi palco de muitos dos primeiros fatos históricos do Novo Mundo. Isso nós já relatamos. No Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, ocorreu o descobrimento pré-cabralino do Brasil. Isto pelo navegador espanhol Vicente Anés Pizón. Muito legal de ver a história desse nome. No dia 26 de janeiro de 1500. E na ilha de Itamaracá, estabeleceu-se em 1516 o primeiro governador das partes do Brasil, Pero Capico, que ali construiu o primeiro engenho de açúcar, de que se tem notícia na América Portuguesa, e contamos para vocês já essa história. O atual município do Recife tem sua origem intimamente ligada ao município de Olinda.
no farol concedido por Duarte Coelho em 1537, há uma referência ao arrecife dos navios, um lugarejo habitado por mariantes e pescadores. O Recife permaneceu português até a independência do Brasil, com a exceção de um período de ocupação holandesa, e que já contamos nos vídeos. Durante os anos anteriores à invasão da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, o povoado do Recife existiu apenas em função do porto e à sombra da sede Olinda, local que a aristocracia escolheu para residir devido à sua localização elevada, que facilitava a defesa. Ergueram-se fortificações e paliçadas em defesa do povoado e do porto do Recife, todas elas voltadas para o mar. Os temores voltaram-se para o oceano por conta dos constantes ataques ao litoral da América Portuguesa pela navegação de corso e a pirataria, uma vez que Pernambuco era o centro da economia colonial. O saque do Recife, também conhecido como Expedição Pernambucana de Lancaster, foi um episódio da Guerra Anglo-Espanhola ocorrida em 1595, isso no porto do Recife, liderada pelo almirante inglês James Lancaster. Foi a única expedição do corso da Inglaterra que teve como objetivo principal o Brasil e representou o mais rico butim da história da navegação de corso no período elisabetano. Poucos anos após derrotarem a invencível armada espanhola, em 1588, os ingleses tiveram acesso a manuscritos portugueses e espanhóis que detalhavam a costa do Brasil. Um deles, de autoria do mercador português Lopes Vaz, veio a ser publicado em inglês e enfatizava as quantidades da rica vila de Olinda ao dizer que Pernambuco é a mais importante cidade de toda aquela costa. A expedição de James Lancaster saiu de Blackwall, na Grande Londres, em outubro de 1594 e navegou através do Atlântico, capturando numerosos navios antes de chegar a Pernambuco. Ao chegar, Lancaster tomou o porto do Recife e nele permaneceu por quase um mês, derrotando uma série de contra-ataques portugueses antes de sair. O montante de açúcar, pau-brasil, algodão e mercadorias de alto preço saqueado foi robusto, obrigando a fretar navios holandeses e franceses que lá estavam para levar as mercadorias para a Inglaterra. Após a visita de Lancaster à capitania de Pernambuco, organizou-se 2 companhias armadas para a defesa da região, cada uma delas com 220 mosqueteiros e arcabuzeiros, uma sediada em Olinda e outra em Recife. Anos mais tarde, até meados de 1626, o então governador Matias de Albuquerque procurou estabelecer posições fortificadas no porto do Recife, a fim de que se pudesse dissuadir a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais da ideia empreendida na Bahia em 1624. Está gostando? Quanta história! Tem muito mais! Vamos contar um pouquinho então da invasão holandesa que ocorreu em 1630, durando até 1654. Foi um período pouco contado na nossa história e que a Holanda administrou regiões do Brasil. Em 1630, então, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais invade a capitania de Pernambuco. Então, na época, a mais rica capitania do Brasil colônia e a maior produtora de açúcar do mundo. No Recife, foi iniciada a construção da Mauritsstad,
ou Cidade Maurícia, ou Mauricéia, a capital do Brasil holandês, durante 24 anos, que foi governada de 1637 a 1644 pelo conde alemão a serviço da coroa holandesa, Maurício de Nassau. O Império Holandês na América era composto na época por uma cadeia de fortaleza que ia do Ceará à embocadura do Rio São Francisco, ao sul de Alagoas. Os holandeses, eles também possuíam uma série de feitorias, isso na costa de Minas e em Angola, situadas no outro lado do Atlântico, o que lhe dava controle sobre o açúcar e o tráfico negreiro, administrado pela Companhia das Índias Ocidentais. O conde desembarcou em New Holland, ou Nova Holanda, como eles chamavam, em 1637, 7 anos depois da invasão, acompanhado por uma equipe de arquiteto e engenheiro. Nesse ponto começa a construção de Mauristadt, que foi dotada de pontes, diques e canais para vencer as condições geográficas locais. O arquiteto Pieter Post foi o responsável pelo traçado da nova cidade e dos edifícios como o Palácio de Friburgo, sede do poder de Nassau na Nova Holanda, que tinha um observatório astronômico, o primeiro observatório do Hemisfério Sul, e abrigou o primeiro farol e o primeiro jardim zoobotânico do continente americano. Maurício de Nassau realizou uma política de tolerância religiosa frente aos católicos e calvinistas. Além disso, permitiu a imigração de judeus ao Recife e a criação de uma sinagoga, a Kaal Sur Israel, inaugurada em 1642 e considerado o primeiro templo judaico na América. Nassau era também um entusiasta da ciência e das belas artes. Ao embarcar para o Brasil, trouxe uma pleiade de naturalistas e pintores para retratar e estudar o novo continente. Entre esses, merecem destaque os pintores Franz Post e Albert Enscholdt, que retrataram as paisagens e os habitantes locais, e o médico Willem Piso e o naturalista George Marggraf, que estudaram a fauna e a flora, a farmacopeia local e as doenças tropicais. Durante o seu governo, Recife foi a mais cosmopolita cidade de toda a América. Ele retornou à Holanda em 1644, demitido devido a desentendimento com as autoridades da companhia, que não se contentavam com o nível de lucro das possessões brasileiras. Durante a ocupação holandesa foram cunhadas no Recife as primeiras moedas em solo brasileiro, os fiorins, ouro, e os soldos, que eram de prata, que continham a palavra Brasil. Os novos governantes holandeses, os que vieram depois de Nassau, entraram em conflito com a população local. Descontente com a situação, 18 líderes insurretos pernambucanos assinaram um compromisso para lutar contra o domínio holandês na capitania, depois de uma reunião no engenho de São João, isso em 15 de maio de 1645. Com o acordo assinado, foi iniciado o contra-ataque à invasão holandesa, que durava mais de 10 anos naquela altura. A primeira vitória importante dos insurgentes aconteceu no Monte das Tabocas, hoje localizado no município de Vitória de Santo Antão, onde 1.200 insurretos mazombos, armados de arma de fogo, de foice, de pau, de flecha, derrotaram numa emboscada
1.900 holandeses bem armados e bem treinados. O sucesso deu ao líder do movimento, Antônio Dias Cardoso, o apelido de Mestre das Emboscadas. Com a chegada gradativa, isso dos reforços portugueses e os holandeses, por fim, eles foram expulsos em 1654, na segunda Batalha dos Guararapes. A data da primeira Batalha dos Guararapes é considerada a origem do exército brasileiro. Tomada a colônia holandesa, os judeus receberam um prazo de 3 meses, isso para eles partirem ou se converter ao catolicismo. Com medo da fogueira da Inquisição da época, quase todos venderam o que tinham e deixaram o Recife em 16 navios. Parte da comunidade judaica expulsa de Pernambuco fugiu para Amsterdã e a outra parte se estabeleceu em Nova York. A economia açucareira local passou a enfrentar a competição das Antilhas holandesas, para onde os holandeses levaram a tecnologia da produção do açúcar. Devido à Primeira Guerra Anglo-Neerlandesa, a República Holandesa não conseguiu auxiliar os holandeses em território brasileiro. Com o fim da guerra contra os ingleses, a Holanda exige a devolução da colônia em maio de 1654. Isto sobre uma ameaça de uma nova invasão no Nordeste brasileiro. Portugal então firma um acordo com os holandeses e os indeniza com 4 milhões de cruzados e 2 colônias, o Ceilão, que hoje é o atual Sri Lanka, e as Ilhas Molucas, parte da atual Indonésia. Em 6 de agosto de 1661, a Holanda cede formalmente a região ao Império Português. Isso através da Paz de Haia. Já são mais de 20 minutos de vídeo e você ainda está assistindo essa contação da história. É impressionante. Tem muito mais. Se está gostando, não deixe de continuar assistindo o vídeo. Em 1919 chega em Pernambuco Zé Pereira, criado na cidade de Belém de São Francisco, no interior de Pernambuco. Em Olinda chegou o homem da meia-noite e começamos a confeccionar aqui em 2006. Hoje temos quase 400. Colocamos 65 aqui, foi o que deu. O restante está guardado no nosso outro acervo, onde a gente confecciona e guardou o restante dos outros bonecos. Todos aqui já desfilaram no carnaval, menos o Papa Francisco, por questão de respeito à religião católica. Ele é o único que não brinca o carnaval, então ele fica aqui só para exposição de fotos. Como a gente confecciona um boneco desse? Pegamos uma fotografia do artista, do personagem, fazemos a cabeça em forma de argila para pegar as formas do rosto. Por cima da argila a gente passa a gesso. Depois que temos os moldes, finalizamos em fibras de vidro, deixando ele leve e resistente para o manipulador. 15 a 20 quilos é o peso de um boneco desse. Aqui embaixo tem 2 madeiras. Essas madeiras ficam sobre o ombro do rapaz, onde ele leva em cima da cabeça. Em torno de 1 hora, 1 hora e meia é o tempo que eles carregam das costas, esses bonecos. No final do dia tá morto, né? É verdade. Se cansar, sempre tem uma equipe para fazer a troca e dar continuidade ao desfile. Eles andam nas ladeiras de Olinda e nas ruas do Recife, na segunda de carnaval e na terça-feira aqui no Recife. Segunda a gente leva quase 80 para a Sé, em Olinda. A gente leva os mais pedidos, mais selecionados e os novos. E no dia seguinte a gente faz aqui no Recife. Aí pra ele enxergar, como ele tá com o boneco em cima da cabeça, é coberto com uma calça ou uma saia, dependendo do sexo do boneco. Aí ela tem uma abertura na frente que é pra onde ele respira, visualiza e observa quem tá ao redor, pra quando fazer aquele giro não machucar ninguém. Tanto nas ladeiras de Olinda quanto nas ruas do Recife. Seguindo nossa contação de história e falando um pouquinho agora do Marco Zero, que está localizada na Praça Rio Branco. Na verdade, o nome Praça Rio Branco, ela é conhecida como Marco Zero. É um espaço público localizado no bairro do Recife. Entenda, Recife é o nome de uma cidade, mas também é o nome do bairro. Isso na cidade do mesmo nome, como eu estava tentando explicar. Capital de Pernambuco. O local ele fica próximo do Porto do Recife
e abriga o Marco Zero da cidade do Recife, instalado em 31 de janeiro de 1938. Isso pelo Automóvel Clube de Pernambuco. É deste marco que são feitas todas as medidas oficiais de distâncias rodoviárias locais, oficialmente denominada de Praça Barão do Rio Branco. Fica localizado na Avenida Alfredo Lisboa, conectadas às ruas Marquês de Olinda, Rio Branco e Barbosa Lima. Além do Marco Zero, existe na praça um busto do Barão do Rio Branco, escultura do francês Félix Champetier, colocada ali em 1917 em bronze, com uma altura de 2,5 metros e foi inaugurada sob um pedestal em pedra de 4,20 metros, esculpido por Corbiniano Vilaça, isso em 19 de agosto do mesmo ano, dando à obra uma altura de 7 metros. O norte da praça é banhado pelo estuário do Porto do Recife, formado pelo rio Capibaribe. O estuário é protegido por um dique natural local em que se encontra o Parque das Esculturas, e que a gente mostrou várias imagens e vídeos, com a famosa obra Coluna de Cristal de 32 metros de altura, inspirada em uma flor descoberta por Burle Marx, e várias outras obras em cerâmica do artista Francisco Brenandi. A casa de banho, construída sobre os arrecifes, era frequentada pela sociedade pernambucana no final do século XIX. Foi fundada em 1880 pelo senhor Carlos José de Medeiros. E o Farol do Recife. O dique tem uma extensão de 4 quilômetros e começa no bairro de Brasília Teimosa. Conhecemos agora um tantão da cidade, mas ainda tem muito mais para visitar. E não deixe de continuar assistindo o vídeo, porque agora vou começar a dar dicas. Está planejando o que fazer em Recife? Vai por mim. Há muitas atrações. Por isso é importante se planejar com calma e antecedência. Isso para curtir o que há de melhor no destino sem correria. Vem conosco então, vamos saber o que fazer em Recife, com todas as dicas essenciais para o seu roteiro. Boa parte dos turistas chega a Recife de avião. E o aeroporto ele fica a pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade. Dali o trajeto geralmente é feito de carro e demora mais ou menos uma meia hora. Mas também tem a opção do transporte público. Tem o metrô pertinho e a estação se chama, adivinha, Aeroporto, bem próximo da praia da Boa Viagem. A melhor época para você visitar o Recife ao longo do verão, entre dezembro e março. Recife fica bem movimentada, mas a altíssima temporada da capital pernambucana é o período de carnaval. Vá nessa época só se estiver disposto a curtir os festejos com intensidade. Se preferir épocas mais tranquilas, porém evitando as chuvas, melhor embarcar na primavera, a partir do começo de setembro. Nesse período, os preços dos voos e hospedagem eles costumam estar mais em conta, mais amigável. E esta é a estação menos chuvosa na Recife. Contudo, na prática, o clima é agradável para o turista o ano todo, com médias em torno de 26 graus, entre 26 e 28 graus. Apesar do trânsito que é meio complicado e intenso, caótico,
as distâncias entre os principais pontos turísticos são curtas. Por isso, em 3 dias você consegue visitar os pontos turísticos. E para ter uma ideia panorâmica do que fazer em Recife. Se tiver a chance de passar mais tempo em Pernambuco, estique a viagem para visitar Porto de Galinhas, e que mostraremos no próximo vídeo. A nossa sugestão para quem fica em Recife é que fique próximo à orla das praias da Boa Viagem e a Praia do Pina. Lá em Recife tem muito lugar onde comer, bares, restaurantes, são muitas opções e para todos os bolsos e gostos. Uma coisa é certa, a gastronomia pernambucana é deliciosa e você não vai conseguir voltar para casa sem comprar um bolo de rolo. Cachaçaria Carvalheira é um bom local para você se alimentar. É descontraído e tem um tour de degustação. Casa dos Frios também é outro lugar legal. Lá você vai conseguir provar o bolo de rolo. E assim muitos mais lugares que depende muito do gosto. Alguns lugares que a gente foi e mostrou para vocês e que a gente considera como assim, não dá para perder. E até porque a cultura aflora muito lá, a história. É o Marco Zero. Lugar muito legal. Lá eles chamam de centro histórico da capital pernambucana. E é conhecido como o Recife Antigo. Lá fica a Praça Barão do Rio Branco, onde está o Marco Zero. Ou seja, o ponto exato onde a cidade nasceu. Para sinalizar o local, inclusive uma obra do artista pernambucano Cícero Dias. Além disso, a praça é rodeada pelo estuário do Porto do Recife e por algumas construções históricas, como o edifício do Centro da Cultura da Caixa, que sempre tem exposições bacanas. De lá basta seguir andando, que logo estará em outro dos pontos turísticos mais importantes do Recife. A Igreja da Madre de Deus, isso do século XVII. A Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda é um lugar divertido para visitar. Se encontra na rua Bom Jesus. Sim, é um lugar dedicado àquelas figuras que desfilam no carnaval carregado pelas ruas em meio à multidão. Certamente você já viu algum deles pela televisão. Outro lugar que você não pode perder em Recife, em passeio, é o catamarã. O catamarã ele anda no rio Capibaribe, ele vai passar 5 pontes. E é um local que diz a lenda que você tem direito a 5 pedidos. Muito jóia, porque a água do rio Capibaribe deságua no oceano. Sem dúvida esse é um dos vídeos mais longos que eu já fiz. E encerro ele agora com a sensação de que ainda tem muita coisa para contar. Realmente Recife é uma cidade que você, quando for visitar, vai ter muito o que fazer, muito o que aprender, muito o que conhecer da cidade. Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia a gente está conhecendo a América. Vem conosco, vamos juntos, siga a nossa viagem.